Então, professora Graça, mais uma vez, a partir desse momento eu chamo a professora mestra Marisa Barradas de Castro, psicóloga clínica, mestre em ciências otorrinolaringológicas de cabeça e pescoço, pela Unifesp, especialista em psicodrama, terapia de família e casal e psicologia da saúde, terapeuta em EMDR, terapeuta didata em psicodrama, membro da Associação Brasileira de Ajuda Humanitária Psicológica. Professora, fique à vontade. Atrapalho com essas coisas de gente aí. O de baixo eu vou para frente. Eu vou vendo. Se tiver problema, eu falo. É um prazer estar aqui hoje, depois de assistir essa palestra da professora sexóloga Graça, a doutora sexóloga, que realmente ela traz muitas informações importantes para a gente, para as mulheres e para os homens que estão aqui presentes também, né? Não é só para nós mulheres. Quando eu estou falando de mulher, eu estou sempre lembrando do homem ao lado, né? Então, nós estamos aqui hoje, eu estou com vocês, para falar de um tema que, na realidade, eu estou rindo, porque quando me pediram para falar sobre esse tema, que é mulher, família e etarismo, eu olhei assim, eu disse, etarismo? O que é isso que eu vou falar? E aí eu fui pesquisar algumas coisas, não tem muita coisa escrita, né? Aqui no Brasil não tem, porque, na realidade, o etarismo está se falando nele agora, é muito sutil, porque é todo um preconceito, uma desvalorização com a mulher idosa, né? Mas não é só com a mulher idosa, né, gente? A mulher passou de 40, já começa a crítica, e conforme a professora falou aqui, das próprias mulheres. É um horror, realmente, né? Então, eu vou falar desse assunto com vocês. Eu confesso a vocês que mexeu comigo, porque eu sou uma idosa, e eu nunca tinha parado para a questão do preconceito nem etarismo comigo. Nunca senti. Até o momento que eu fui me aprofundando e percebi que eu tinha sofrido no decorrer da vida, né? Depois da idade de 50, de 60 anos, mas não me tocou. E quando eu levantei as frases que se fala sem perceber e que coloca a mulher idosa lá embaixo, eu falo idosa, mas assim, é muito interessante. Eu acho que é muito importante, eu acho que eu nunca parei muito para pensar que eu era idosa, sabe? Embora eu reconheça do meu envelhecimento, mas nunca parei para achar assim, nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu sei das limitações com relação à idade, mas enquanto eu não estou sentindo ela fisicamente, eu continuo caminhando, fazendo meus projetos de vida até hoje. Então, eu levantei algumas fotos, né, que traz realmente preconceito, e eu vou falar um pouquinho para vocês, eu não vou falar muito, porque eu vou falar mais das coisas que eu vejo, porque nada científico de pesquisa, mas de observação, né, e da importância que a gente precisa estar dando a esse assunto. Deixa eu ver se é o primeiro aqui. Não. Bom, eu vou começar por uma mulher que ela foi um ícone, uma coisa assim, que é a Simone de Beauvoir, né? Ela fala sobre a corporeidade da mulher e os significados sociais que se lhe atribui e que condicionam sua existência. Ou seja, desde criança a gente vem sendo condicionado como mulher do que a gente não deve fazer, não pode fazer. Desde criança a gente é acorrentada, né? Porque não fala alto, fala baixo, se é mulher. Você não pode... Eu adorava, quando criança, tinha um campo de futebol, querer jogar futebol. Não podia, porque eu era mulher. Eu não podia subir em árvore, mas eu fazia, tá? Então, desde que a gente nasce, já começa. Até o sorriso.
Olha como ela chora suave. O homem não, ele berra, né? Então, muitas coisas são instituídas dentro da família e com influência ao mesmo tempo social. Ela, quando escreveu, né, veja, essa revolução há 70 anos e até hoje a gente precisa realmente tomar consciência dessa questão, principalmente do etarismo. Ela escreveu A Velhice em 62 e ela falou que escrever sobre o tema foi uma forma de se preparar para essa etapa com quem pensava no próprio destino. E é o que eu falei para vocês. Quando eu comecei a pensar, refletir sobre o etarismo, foi que eu entrei em contato com alguns preconceitos, tipo assim, nossa, é sua idade? Nossa, mas você foi bonita, hein? Hã? Então, assim, essa é uma delas, né? Relata a exclusão do idoso dos meios produtivos dentro da sociedade capitalista e ambiguidades que os mais jovens têm de tratar os idosos, às vezes como inferior, ultrapassado, retirando deles seu cabedal de conhecimento ou vendo como uma sobrecarga imputada a filhos e netos. Isso é uma realidade. E cada vez mais, com a longevidade, a gente está percebendo isso muito forte, né? E começa, eu sei, porque também eu sou terapeuta, eu atendo pacientes que trazem queixa de mãe, de pai que está idoso, e eu procuro trabalhar mostrando, né, a questão de, quando chegam à idade, tem algumas características que se acentuam, sim, né? Pode ficar chata, pode ficar rabugenta, mas isso também tem a ver com a forma que é tratada dentro da família. Depois de 60 anos, ainda pouca coisa mudou. Melhorou condições de saúde, aumentou a expectativa de vida, sim. 2020 teve mudança da idade de 60 para 65 anos de idosos. Mudanças na vida de pessoas nessa fase requer especial atenção, tanto de profissionais como familiares. Poucas pessoas tiveram a preocupação em se preparar para lidar com tantas mudanças decorrentes do envelhecimento. Nós não tivemos. Tanto é que, assim, eu tiro por mim, né? Eu vou fazendo as coisas, mas, assim, aí tem meus... Não importa se amanhã eu não acordo viva ou se eu vou ter... Não importa, eu estou fazendo os projetos, eu estou escrevendo. Eu estou tentando escrever um livro aí, que agora vai sair, porque arrumei uma mentora, mas demorei muito, que é sobre segredos de família. Esse daí vai ter que sair, né? Então, as famílias se incomodam... a psicologia está atenta a isso, já apresenta várias propostas a dar suporte emocional e efetivo. Inclusive, eu vi hoje de manhã, antes de vir para aqui, uma divulgação, não sei se é em todo o Brasil, mas no SUS, as equipes que estão visitando os idosos, num trabalho maravilhoso do SUS, né? É importante falar, porque não é tudo ruim, né? Eu acho que parabéns, que aqui no Brasil, agora a gente está começando, porque na Europa eu sei que já tem há muito tempo, lógico, né? Até porque esse termo etarismo, desde 60, que o feminismo vem falando sobre isso, né? Se chamava até egeísmo também. Mas agora que realmente ele está aparecendo aqui. Tanto é que, quando eu mandei a divulgação do que eu ia falar, as pessoas diziam: o que é isso? O que é isso? E eu também tive que parar para rever. As famílias se incomodam em ver envelhecimento e tratam muitas vezes com desprezo e cobranças improcedentes. Isso é muito forte. O etarismo dentro da família é uma coisa... quando eu falo o etarismo tem muito a ver, eu diria assim, é a violência emocional, tá? Que é aquela violência sutil, aquela violência que muitas vezes ela está implícita nas formas, na questão do tratamento, na questão de não dar ouvido,
não prestar atenção ao idoso, né? E a terceira idade, que chamam a terceira idade também, está deixando de ser a espera da morte, porque antes era a espera da morte. Eu não fico esperando a morte, né? Na hora que ela chegar, bateu. Hoje mesmo falei para o meu marido, eu só espero que eu e você, nós somos da mesma idade, eu e você, eu quero ter, morrer consciente, morrer realizando as nossas coisas, sem estar doente. E é essa a proposta do envelhecimento, porque quanto mais você faz coisas, trabalha a sua autoestima, e você tem todo um aparato, tem um apoio da família, tem afetividade, tem amor presente. Gente, amor é que cura. Amor resolve. Não adianta dizer, não, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É cheio de não pode com os idosos. Não pode sair sozinho. Eu dirijo até hoje. Agora, eu tenho consciência que eu não gosto e nem quero, e dirigir estrada. É um desejo, eu não quero, tá? Mas eu dirijo. Não é? Lógico, eu nunca abusei em velocidade, não é questão de... Por quê? Um dia desse eu estava vendo uma questão de um homem de seus 80 e poucos anos que teve um acidente de moto. Ele dirige moto. Os filhos caíram em cima dele. Aí o médico disse, espera aí, ele podia ter caído em casa. Por que vocês estão aqui criticando? Ele acabou de ser socorrido de um acidente. Vocês entram já criticando ele? Está vendo? Está em casa. Eu tive uma pessoa conhecida agora que escorregou, sabe aonde? Teve um problema na bacia. Sabe as comidinhas dos passarinhos? Aquilo é um perigo. Pisou, escorregou, teve um problema na bacia, foi internada, dali morreu, porque pegou uma infecção. E aí? Foi a moto? Então, veja, esses programas governamentais e não governamentais, as ONGs, estão propiciando muitas atividades em grupos individuais para os idosos. Tem os polos da prefeitura, que tem trabalho lindíssimo. Eu tenho uma cunhada que frequenta um dos polos, eu fico encantada. Palestras de todos os assuntos, atividades, passeios, teatro, tudo pela prefeitura tem do Estado também, né? Mas eu conheço um polo que é muito conhecido, é o polo do Cambuci. Tem um trabalho lindíssimo, né? Hoje o idoso faz terapia também, gente. Ainda é muito pouco. Por quê? Porque o idoso acha que não precisa mais, que para quê? Às vezes a família quer, né? Antes do Natal, eu atendi um que era Papai Noel. Não nesse Natal, no outro que estava a pandemia, e ele estava depressivo, porque ele não tinha trabalho, né? E foi muito legal o trabalho. Foi um trabalho de pouco tempo, ele reagiu rápido, saiu da depressão. Então, é importantíssimo fazer ou terapia junto com a família ou individual. Às vezes, eles preferem individual para falar das coisas deles, né? Eu até indico primeiro fazer individual para depois ele fazer com a família, se for necessário, né? Ele esqueceu, moço, de tirar aquela observação, mas tudo bem. Bom, o que acontece com a mulher hoje? Acima de 50 anos, algumas estão em franca atividades fora da família, estão trabalhando, né? Muitas vezes, com 56, 60 anos, estão aposentadas, mas estão trabalhando, né? Estão ativas. Muitas vezes nem se preocupa com o que vai ganhar, quer sair de casa, né? Embora, quando aposenta, tenha um sonho de ficar em casa, mas esse sonho se torna, às vezes, um pesadelo, né, gente? Porque a família acha que ela tem a obrigação de cuidar de netos, que tem a obrigação de... E quando diz assim, eu não posso, é um terror, é um conflito na família, como se ela tivesse a obrigação de ficar com os netos, né?
A geração de 68, que chega aos 60, 70, lutaram um novo jeito de ser mulher e agora tentam reinventar a velhice. Eu li esse livro, Envelhecer para os Fortes, é muito interessante, tá? Escrito pela Helena Celestino. Geração feminista de 68 nos ensinou a lutar pela igualdade, aceitar nossos desejos, nossos corpos, nossa sexualidade, mas raramente o envelhecimento faz parte da agenda, não faz mesmo. Eu, pelo menos, não fez parte da minha. Eu me preparei para a vida, não para envelhecer. Agora, tendo consciência que você envelhece, né? E essa geração feminista de 68 lutou muito contra os preconceitos que já surgiam, né? Porque, olha, se a gente parar um pouco para pensar, a realidade que vivia a minha mãe, a mãe de muitos de vocês, e hoje ainda tem mães que vivem ainda com aquele padrão do passado, né? Então, que ainda carrega a opressão, carrega ainda as correntes, que precisa tirar essas correntes, desatar os nós que existem, para que essas mulheres que estão de 50 anos para cima aprendam a fazer laço desses nós, desmanche os nós e façam laços, para que consiga ter uma vida de qualidade, né? É aqui isso que eu coloquei. Vamos tentar construir uma nova narrativa sobre a velhice, sem utopias e preconceitos, sem etarismo. Nós, mulheres, percebemos que existiam algumas normas que não podíamos deixar ultrapassar, né? Até hoje se vê, né? Deixar de ser submissa, esquecer nossos desejos, nosso corpo, cuidar de netos e de casa, né? Então, que bom que mamãe vai aposentar, ela de vez em quando pode ficar. Porque mamãe não pode pegar, pode até para passear, para ir para o lazer, para almoçar, para jantar, né? Com os netos, fazer coisa agradável, não educar. Né? Educar cabe aos pais, não é aos avós. Seguir a norma, a forma de opressão instituída, os preconceitos potencializados desde que nascemos. Ser filha, ser mãe, ser esposa, avó, papéis determinados. Entende? Então, por que uma mulher tem que casar e é obrigada a ter filho, gente? Né? Então, é uma cobrança muito grande, né? A gente tem que ter papéis determinados. Né? E quando a gente foge à regra, parece ter uma doença. Né? E tem uma coisa assim, eu já ouvi falar várias vezes assim, quem é que vai cuidar de você? Ué, eu não vejo filho cuidar de pais idosos. E, aliás, eu vejo um horror de violência emocional acontecendo. E, na pandemia, foi um horror, aumentou barbaridade a violência contra as idosas, idoso também. Mas mais forte com as idosas, com as mulheres, até violência sexual. Eu vi casos que, assim, eu fiquei estarrecida. Foi impactante de você ver um filho abusando sexualmente de sua mãe idosa. Né? É chocante. Né? Existia isso lá atrás? Devia existir, só que não sabia. Hoje, essa mulher, essa mãe, que eu estou falando, ela denunciou e ela deu uma entrevista na TV. Tá? Ao avançar com a idade, esses papéis surgem com mais força, né? Que são os papéis determinados. Uma mãe viver além da maternidade, saindo com amigos, a avó deixar os crochês e ter prazeres fora da família, é alvo de crítica. E é alvo de crítica dentro da família pelas mulheres da família. E as mulheres da sociedade também. Né? Eu tenho visto críticas terríveis das mulheres contra as mulheres, conforme a Graça falou aqui. É chocante. Precisamos, quem tem filhos e netos que estão presentes aqui, educar essas crianças, tanto os meninos como as meninas, para respeitar a vontade, os desejos, estão sempre conosco. Não existe idade para você não
entrar em contato com a sua sexualidade, como falou a Graça. Um abraço é a sexualidade. Sentir o calor do outro. Isso é uma troca importante. Isso alimenta, o abraço alimenta. É a sexualidade, né? A crença de que as mulheres, ao envelhecer, perdem seus direitos de ser mulher, desfrutar da vida, sobretudo sentir prazer. É mentira. A gente só perde o prazer quando morre. Quem tiver com ele adormecido, que se cuide. Tá? Não morre. Não morre. Isso aí não é só da escrita, é na experiência de vida. A gente tem tesão, sim. Tá? O homem é mais difícil, porque eles criaram também um preconceito que a sexualidade deles é só com pênis, não é. Ele precisa aprender também, né? Tanto o homem como a mulher, a aprender várias formas de você exercer seu prazer, né? Inclusive, vocês devem saber, eu não sei, mas eu sei que tem alguns abrigos que tem homens e mulheres que moram nesses abrigos, que tem um quarto para quando eles começam, se encantam um com o outro, namorar e ter encontro nesse quarto. Mas as famílias, que horror, minha mãe namorar nessa idade, não. O pai, sim, porque o homem é um troféu. O homem que tem 70, 80 anos, namora, ele vai para o bar, ele se veste todo moderninho, é maravilhoso. Mas a mulher, se colocar uma sainha aqui, ela já está se exibindo demais. Por quê? Porque o nosso corpo é a nossa sexualidade, como falou a Graça, né? Então, a forma que eu me visto, né? O fato de colocar um decote mais ousado, a forma de se pintar. Eu me pinto, gente, eu acordo, eu, quando me cuido todo, tomo meu café, escovo os dentes, vou lá, passo meu batom, passo protetor, passo tudo, me maquio. Hoje, eu atendo muito em casa, né? Mas eu não saio na rua, não desço o elevador sem um batom. De onde vem isso? A minha mãe. A minha mãe, final de tarde, botava o batomzinho, se pintava, né? Então, eu tive esse modelo é muito importante, né? A mesma sociedade, olha outra coisa, que incentiva procedimento estético, exclui quando alguma coisa não corresponde. Mas ela vai de novo fazer plástica, puxar o olho, deixa ela fazer. É importante para ela. Não, a mulher com 50 anos engravida, que é isso? Ela está engravidando porque ela tem um médico que acompanha, provavelmente, se ela escolheu, né? Agora, eu jamais teria coragem de ficar correndo com 50 anos atrás de uma criança. Eu nem pensar, nunca pensei nisso. Mas eu aceito, eu entendo, né? Então, é respeitar, é o respeito pelo prazer e a vontade das pessoas. Eu não tenho que criticar. Por que escolheu agora ter um filho? Prazer. É ela, com o companheiro ou sem companheiro também, né? Não cabe a mim fazer crítica, cabe ouvir, escutar, isso é que é importante, e acolher, né? Bom, homens não há vencimento, né, gente? Os homens aqui presentes, me desculpem, mas não tem vencimento mesmo. Porque a sociedade está enraizada. Contempla, inclusive, as preferências das relações. Aí o homem se envolve com a menina de 15 anos. Que maravilha. O meu avô casou com a minha avó, sabe quantos anos? Meu avô tinha 70 e ela 15, naquela época, lá atrás. Tá? Aí é outra história, né? Ficou viúvo, se cantou com a menininha, né? Casou com ela, nunca se falou nada, mas hoje eu já tenho minhas interpretações. Mas, assim, o homem é um troféu. O homem vai sentar na mesa de um bar com os amigos, tomar uma cervejinha, que legal. Se a mulher senta, que horror, né? Eu lembro que quando eu trabalhei muitos anos em empresa como psicóloga,
E eu fiquei livre daquela obrigação de todo dia ir para o trabalho, né? Eu fui gerente de RH um tempão. E aí, um dia, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou sair sozinha. Eu vou sentar, pedir chopp, almocei sozinha. Mas não foi fácil, não, para mim, porque eu vi os olhares, né? Uma mulher sentar sozinha para comer naquela época, há mais de 20 anos atrás, né? Era um horror. Mas eu fiz e faço, se for necessário, tá? Porque eu não estou preocupada quem vai falar o quê, né? E a gente tem que quebrar essas correntes, né? Em pleno século XXI, as mulheres acima de 50 vivem com o impacto da idade. Não só pela condição do envelhecimento, que hoje as mulheres de 50 anos estão maravilhosas, né? 50, 60 anos, mais, sei lá, né? Estão se cuidando mais, estão tendo uma consciência, né? Então, mas como a família e a sociedade têm lidado com elas, o que tem causado baixa autoestima e, em consequência, sintomas físicos, mentais e emocionais. Tem adoecido muito é o preconceito. O preconceito é o pior vírus que tem em tudo na vida, né? Chegado aos 30, expectativa de vida, porém, carregam uma série de preconceitos e dificuldades. Audre Lorde, uma mestra, uma poeta, escritora, feminista. Eu nunca tinha ouvido falar nela, mas eu fiquei encantada com o trabalho dela, viu, gente? Feminista, ativista negra, abordou questões do etarismo como uma forma de opressão, como racismo e machismo. Não seremos livres enquanto alguma corrente estiver prendendo alguém. Achei maravilhosa essa frase dela, eu tirei para trazer para vocês, né? Não teremos solução para o etarismo enquanto estivermos suprimindo a discussão sobre o racismo como centro de todas as opressões que estruturam a sociedade. Etarismo foi um termo criado pelo psiquiatra Robert Butler em 1969. Velhice e os preconceitos e rejeições relacionadas a ela são universais, mas é com a negritude que observamos o aprofundamento desse problema. É muito maior, realmente, dentro de toda a questão da negritude, é muito mais forte mesmo, né? Mas também precisamos quebrar com isso. Etarismo no Brasil é um preconceito para o grupo de idade acima de 50 anos, que nem idosas são consideradas e nem se sentem como. Eu demorei para sentir que eu era, né? 16,8% acima de 50 anos já se sentiram discriminadas por estar envelhecendo. Exatamente, eu lembro, quando eu fiz 50, eu acordei, desculpa a expressão, eu falei, puta que pariu, estou com meio século. Foi a frase que veio na minha cabeça naquela época, depois eu esqueci, tá? Porque aí eu vivi bastante. Porque eu só casei mesmo depois de 50, resolvi casar. Enquanto eu vivi minha vida na profissão, nas viagens, nos passeios, nos grupos, nas baladas, vivi intensamente. Depois de 50, casei. Estamos há 30 anos juntos, né? Os dois maduros, né? Mulheres grávidas acima de 50, já falei, intituladas de grande moda, um trocadilho com as palavras avós. Metáfora da idade avançada como um prédio antigo. Achei muito interessante isso. O prédio é muito antigo, mas ainda pode ser utilizado como um espaço de criatividade e reinvenção. Nós podemos nos reinventar ainda, independente da idade. A discriminação etária causa diversos problemas para suas vítimas, a pequeno, médio e longo prazo, dependendo das características pessoais de cada um. Se já é uma pessoa que tem baixa autoestima, que já vem de uma família muito opressora, ela pode ter realmente uma questão, uma consequência de saúde mental ou física mais a pequeno prazo, tá? Mas, às vezes, vem a longo prazo, né? Idosas e idosos, eu falo dos homens também, em geral,
são constantemente desrespeitados, tratados com desprezos, agredidos e humilhados, tendo maior chance de desenvolver baixa autoestima, tendência a isolamento e depressão. Não é a idade que dá depressão, gente. Não é. Pode tirar isso, não é. A depressão vem da história que ele vive, seu envelhecimento ou sua vida dentro da família. Tá? A visão que ela não é mais fonte de prazer e realização na vida vem provocando problemas de autoestima, ansiedade generalizada e outros sintomas físicos por se sentir inútil. Até a questão, tudo é Alzheimer. Nem sempre é Alzheimer. É uma dissociação mental para suportar o ambiente opressor, tá? Então, há uma dissociação, e aí dissocia da realidade mesmo, e aí é considerado como idoso. Como idoso, não, como uma pessoa que está com Alzheimer. Então, não há uma estimulação. Por que está dando tanto Alzheimer por aí? Falta estimulação. A população mais jovem precisa tomar cuidado e tratar melhor os idosos da família e da sociedade também. Tá? Quanto mais estimulados a fazer trabalho, participar de grupos, ir para passeio, festa. Por exemplo, o idoso fala assim para o filho, eu não estou a fim de ir com vocês para essa festa. Aí, na próxima, chama ela e diz, eu vá. Por quê? Porque ela sente que pode atrapalhar eles, porque ela pode querer vir mais cedo, né? E aí ela vai se isolando, e a família diz, ela não quer mais. Não quer, não, quer participar, sim. É importante participar de evento da família. Dá um jeito, traz mais cedo. Sabe por quê? Eu vou falar agora como idosa. Eu adoro também ficar na minha casa. Então, assim, lógico, fui muito para a festa. Hoje, eu tenho tantas outras coisas que eu acho mais importantes. Quando eu vou para uma festa, eu não gosto de chegar muito tarde em casa para acordar tarde. Não sei se é porque realmente... eu acho que é uma acomodação também da gente, né? Mas não significa que não gosta. Fala. Gente, vamos me interrompendo, porque eu estou falando aqui só. Fala mais alto, porque eu uso um aparelhinho e o ambiente é grande e, às vezes, eu posso... É bom para todo mundo. Deu aí? Mas o que você está falando realmente é uma verdade, prazer. Fala. O que você está falando realmente é uma verdade. E é real, né? A gente passa na família. Eu estou passando por isso. Minha mãe tem 87 anos, ela não quer mais sair de casa. Mãe, vamos, mãe. Não quero. Gente, Ela não quer atrapalhar. Ela não quer. Gente, eu estou vivendo isso, sabe? É real. Isso existe em várias famílias, né? Aí os filhos vai abandona, né? Coloca no asilo, coloca. E o que é mais triste, joga para os outros irmãos, joga para um, joga para outro. Eu, no caso, sou a filha mais velha. Aí fica com um filho, fica comigo. Ela ressente tudo isso. Eu me sinto às vezes sobrecarregada. Eu sou funcionária municipal. Lógico. Aí a minha irmã vira e fala assim, você trabalha na prefeitura, você pode cuidar dela. Eu falei, peraí, oi? Como é que é? Eu trabalho, eu saio de casa cedo, eu trabalho um período na prefeitura, mas eu tenho que estar lá. Agora, mas você não trabalha de sábado, eu trabalho de sábado. E olha a ironia do destino. Ela é junto da família. Olha a ironia. Eu tenho uma irmã que é cuidadora de idoso. Exato. Não posso cuidar. Mas também, essa cuidadora de idoso, hoje eu estava vendo, às vezes eu faço trabalho com cuidadores, eles já estão muito cansados de lidar com muitas doenças. Eles já estão muito cansados, os cuidadores de idosos, eu entendo nisso. Por isso que era importante ela tratar, fazer uma terapiazinha para melhorar o estado dela, porque cuidar de idoso precisa tratar, não jogar para você, mas ela cuidar da cabeça dela, porque eu tive pacientes cuidadoras de idosos e assim, que ela entrou numa depressão incrível. Nada, obrigada a você. E outra coisa, a questão do cuidador do idoso, ele sofre muito com as perdas também daquele idoso que ele criou uma relação. Hoje mesmo eu estava vendo alguma coisa do ponto que precisa se cuidar.
Bom, o amor é possível e como o prazer pela vida e sexualidade estão presentes, tá? Isso é muito importante, muito importante. Mas é aquilo que eu falei. Se for o idoso, o homem, olha que maravilha, meu pai está danado, hein? Nossa Senhora, não dá para passar uma menina aqui que ele fica olhando. Se a mulher falar que ela achou um homem bonito, nossa, mas a senhora não tem vergonha? A senhora não tem mais idade para isso. O preconceito contra a mulher idosa, chamado etarismo feminino, ainda é muito latente nos dias de hoje, aqui no Brasil. Estereótipos que fazem parte da construção da sociedade. Os preconceitos referem-se à saúde, à capacidade e empenho, idade e fragilidade, entre outros. Ah, você não consegue fazer isso. Não, a senhora não vai fazer isso. Ou não vai fazer isso. Isso aí não dá mais para fazer. Não dá o quê? As frases, eu selecionei algumas frases que eu achei que é comum no etarismo. Você não tem mais idade para isso, você está velha, já é avó, dê exemplo para suas netas, de estar querendo falar de coisas que não tem nada a ver, de sexualidade, de paquera, de estar ouvindo as coisas que as meninas dizem que fazem com os namorados. Que é isso? Você está velho demais para isso. Não pode se vestir assim. Esse cabelo não combina com mulheres mais velhas. Gente, eu fiquei chocada. Uma estilista famosa aí, eu não lembro o nome dela, nem me interessei de gravar, falou que mulheres acima de 40 anos têm cabelo longo, elas são deselegantes. Elas são pessoas que... Ora, o cabelo é a coisa mais maravilhosa que a mulher tem. Agora, por que... Eu, quando era mais nova, eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que cortar os cabelos tudo igual? Porque eu cortava das pessoas, mulher idosa, tudo igual, mesmo corte, né? Porque não pode ter cabelo longo, né? É isso aí. Aliás, essa mulher foi muito criticada, essa estilista, eu não lembro o nome dela. Hã? Ah, foi a Glória? Não, eu vi outra da Europa. Aí eu vi um comentário que a Deise Sabag colocou, que também é especialista nessa área. Eu rodo todas essas áreas para me inteirar. Mulheres sem classe, mantém cabelo longo acima de 40. Gente, que horror! Né? Nossa, não parece a idade que tem, você deve ter sido muito bonita, você é muito bonita para a sua idade. Tem que ser feia? Né? Você transa ainda? Olha, isso é a coisa... Eu fiquei chocada, eu ouvi uma vez. Isso de uma colega profissional como eu. Né? Porque meu marido perguntou, eu olhei para ela, eu disse, sem resposta. Não interessa se eu transo ou não transo, se eu tenho relação sexual ou não. Entende? A vida sexual é minha. Essa coisa de... Eu acho que antes do preconceito, a gente precisa aprender a ter privacidade, sabe? E colocar limite nas pessoas. Não interessa, né? Entre quatro paredes, ninguém tem nada a ver. Desculpa. Quantos anos você tem? Por que desculpa? Né? Ela poderia ser a mãe dele. Aí é que está. Se uma mulher... Agora as mulheres estão assumindo mais, namorar, casar, se juntar. Com o mais novo, por que não? Eles têm atração por ela gosta dela, ela gosta dele, por que não? Mas... o homem não disse que você podia ser pai dela. Né? Então, é uma questão muito forte ainda, que precisa muito, vocês são jovens aí da plateia, comece a trabalhar isso e quebrar essas correntes. Qualquer pessoa esquece das coisas, mas se a gente esquece, é por causa da idade. Quantas pessoas jovens estão esquecendo das coisas? Não é? Ainda mais nesse mundo atribulado que a gente vive. Ela não entende dessas coisas. Política.
está velha ou pela idade, ela não se interessa por isso. Como não se interessa? Vamos ver quais os interesses. Porque, assim, quando é uma mulher, né, que tem uma atividade fora que ela exerce, é diferente. Mas uma que vive dentro de casa, conversa com ela sobre política, conversa com ela, vê quais são os interesses dos assuntos dela. Não, esse filho chega em casa, tem 5 minutos. Vou correr agora. Está querendo parecer mocinha, solteira nessa idade, é outra coisa. Panela velha que faz comida boa, é demais essa, né? É uma música, mas que realmente... Essas e outras frases fazem parte do vocabulário de familiares e sociedade para oprimir comportamentos e falas que, para eles, não fazem parte do repertório de idosos. Opinião classificada como egeísmo ou etarismo pelo preconceito, intolerância na discriminação de pessoas com idade avançada. E qual o impacto na vida das idosas o etarismo? É uma forma de preconceito, mais relacionada às mulheres, principalmente dentro da própria família, e já falei, incrível na sociedade por outras mulheres. Já falei sobre os homens. Eu mandei errado, gente, está faltando aqui. Eu tinha pedido para o rapaz colocar as fotos e nesse não saía. Isso aqui eu já falei para vocês, tá? E muitas vezes as mulheres não gostam de falar de suas idades, porque sempre houve comentários desagradáveis, né? Observar mulheres, mesmo ativas nos 30, bem-sucedida, quando se expõe na mídia, entre amigos ou familiares, com suas opiniões, roupas, cabelo que não instituído para mulheres nessa faixa, são chamadas de velha gagá. O estereótipo que a idade é um empecilho afeta consideravelmente a vida dessas mulheres, fazendo com que sofra e se isole, afastando o convívio social, não cuidando mais de sua saúde, até porque chegou no final, né? Silencia para a vida. Não podemos negar o envelhecimento, a maturidade, mas também não se oprimir aos desejos, vontades, expectativas da pessoa idosa. A partir de seus projetos de vida, sua autoestima, não só realizar seus sonhos, mas transmitir para os novos que o envelhecimento tem seus privilégios, tem a sabedoria do viver. Muitas vezes é infantilizada, não levada a sério, parece estar somente sendo gentis. O comportamento é problemático, porque por trás de um suposto cuidado existe a ideia que a pessoa não tem mais discernimento. Precisa tomar cuidado. O idoso entende. Tá? Ele pode estar envelhecendo, mas ele não se tornou uma pessoa intelectualmente... Aliás, tem uma pesquisa maravilhosa que fala aí da questão da idade e do envelhecimento, quanto o nosso cérebro tem uma parte do cérebro, eu agora não sei, não trouxe isso, ele desenvolve até 90 anos, viu, gente? Então, eu tenho esperança de chegar lá. Evitam, muitas vezes, eventos sociais porque se sentem isolados. Existe uma crença que idoso só fala em doenças de sua vida passada e reclamações da vida, o que não é verdade. Muitas vezes é a falta de estímulo do meio em que vive. Falar do passado, gente, tanta coisa que pode ouvir do passado maravilhoso e aprender. Idoso precisa ser visto como alguém que pode ter sonho e perspectiva de vida. O próprio etarismo é uma violência emocional e sabemos que dentro das famílias a violência está presente, tanto física quanto sexual também. A violência emocional contra idosas e idoso também é devastadora, é implícita, muitas vezes não é percebida. Aí a pessoa vai perdendo a sua voz e silencia. Não tem um tempinho mais, não? É 11 e pouco ainda, só teve 2, faltou um palestrante. Vocês querem que eu continue ou pare? Marisa, só para lembrar que ainda tem uma atividade. Fala. Então, mas é lembrar que ainda tem uma atividade. Você tem uma atividade. Tem tempo? Eu sei disso. Mas a minha atividade já está calculado o prazo. Então tá. Então... Claro. Está terminando já, Luiz. Obrigado, viu? Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né? E aí eu vou falar. As famílias precisam desenvolver a escuta,
Olha a idosa com o olhar de ser humano que precisa de espaço para viver seu envelhecimento com seus desejos e vontades. Aí tem o silêncio, os segredos das mulheres que vivem dentro da família, mesmo aquelas com doenças crônicas, incapacitantes, essas são mais vulneráveis a sofrer maus tratos e abuso emocional. O silêncio é uma realidade pela opressão, são diferentes motivos que a levam a guardar o segredo quando elas estão vivenciando a violência, demora a perceber que estão vivenciando violência, tem medo de incriminar o familiar, medo de ser colocado em abrigo ou casa de idosos, entre outros. Prefere sofrer dentro da família com a violência. Nota-se uma transferência de responsabilidade em que as idosas passam a ser culpadas pelo seu silêncio, né? Dentro das famílias, por aceitarem o problema e culparem a situação. Ainda há uma fragilidade do sistema de proteção à pessoa idosa, né? Os maus tratos de idosos sempre foi prevalentes no seio familiar. Precisamos nos libertar de comportamentos que definem o padrão de juventude feliz, como gostar de dançar, ritmo de músicas diferentes. Por que não a idosa não pode gostar de funk? Eu não gosto, mas ela pode gostar, né? E rap, outros tipos de balada, por que não? Porque ela tem que gostar só de bolero, de coisas clássicas, né? Namorar, encontrar amigos, viajar, mudar a carreira, mudar o que ela quer fazer cursos, né? Fazer o que quiser para se sentir feliz em qualquer idade. A idade traz desafios e limitações, mas nada impede que tenham sonhos, desejos e vontades. Precisamos todos nós, principalmente as mulheres. Os homens têm menos preconceito com as mulheres que fogem do padrão. Se eles gostam, eles aceitam, né? Pode ter alguns, mas a maioria não. São as mulheres. Nós, mulheres, serem motivadas para ocupar espaço, para desconstruir o etarismo, escrever novas narrativas para suas histórias. Aqui tem uma reflexão sobre várias atividades, né, que a idosa pode usar. Não pode usar biquíni. Por que não pode usar biquíni? Ela vai esconder que ela está com o estômago alto, que ela está com, vamos dizer, com pelanca, com a pele caída. Se ela gosta de usar biquíni, gosta de queimar o corpo dela, por que não? Né? Bom, aqui são algumas citações, a última, viu, Luiz? Tá bom. Ernest Hemingway, escritor, escreveu: o ser humano leva 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar. E é verdade. Mais a mulher ainda. Verdade. Sabrina Amaral, uma psicóloga e hipnoterapeuta, ela fala: que tipo de velho você vai querer ser? Nada nos faz envelhecer com mais rapidez do que pensar incessantemente que estamos envelhecendo. Por isso que eu nunca pensei. Nunca. Onde eu tive agora uma profunda entrada foi quando eu comecei a pensar nesse assunto de hoje. Mas entrei, mexeu assim, eu digo: não, esquece, Marisa, vai lá com teus projetos para frente. O Goethe, pensador, ele fala: para se ter uma vida, falava, né? Ter uma vida plena, é preciso dedicar 5 minutos ao dia para contemplar, escutar ou pensar em algo bonito. O idoso perde isso, gente. E a família, tragam isso para eles. Quem tem idosos em casa que estão sem prazer na vida, tragam isso. Contemplar a natureza, ouvir os pássaros, ouvir o som do ambiente. Tem até uma reflexão muito interessante que eu ensino, às vezes, para meus pacientes entrarem em contato com eles, que é assim: olhe para o espaço e veja quantos objetos brancos você vê, por exemplo. 5 objetos brancos. Ouça 5 sons lá de fora. Ouça, sinta na pele
Na tua pele, no teu corpo. O que está tocando no teu corpo? 5. Aí você faz o tátil, o sonoro, e você pede para ela observar 5, depois 4, 3, 2, 1. A pessoa entra numa calmaria e trabalha muita atenção também. Bom, pensar como lidamos com a idade, a nossa e a dos outros, e na forma como abordamos. E agir de maneira bonita. Estima-se que a cada 1 a 2 pessoas no mundo tem a atitude de discriminar mais devido à idade. Aqui sou eu. Obrigado, gente. Desculpe que eu ultrapassei um pouco, mas é que a gente se entusiasma, né? Obrigado, professora.